Inter segue trabalhando para enfrentar o São Paulo na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. E agora Eduardo Cudê começou a de fato trabalhar o time taticamente para esse compromisso fundamental pelo Campeonato Brasileiro. Na CBF existe uma bronca da direção colorada, em função dos erros de arbitragens cometidos contra o Internacional e sobre até uma falta de agenda que a CBF teve para atender os dirigentes do Beira-Rio. O mercado de transferências não parou e o Inter anunciou nesta quarta-feira a contratação do novo lateral esquerdo. Dalbert, que estava sem clube, chega ao Internacional em um contrato de produtividade válido até o final deste ano e em sua chegada mostrou desenvoltura e lucidez. O preparador físico de Dalbert deu explicações e relatos para o pessoal do Revista Colorada sobre como vinha sendo a preparação do lateral esquerdo, agora colorado. A gente fala também a respeito de Leandro Damião, porque existe uma possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro na próxima temporada, já que não vem jogando pelo Kawasaki Frontale, e o seu futuro é indefinido, e pode ser o estádio Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO, desta quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa quarta-feira. Eu quero começar falando sobre o treinamento na parte da manhã que aconteceu no CT Parque Gigante. Eu estive presente por lá. Foi o primeiro treino em que o Cudê fechou. E quando o Cudê fecha o treino é porque ele já trabalhou alguma coisa tática, alguma coisa relacionada a time nessa atividade, tá? Os desfalques desse treinamento foram os mesmos de sempre. Os jogadores que estão na seleção, o Johnny, que ainda está se recuperando de uma entorse no tornozelo, o Vitão, que ainda está se recuperando de uma lesão muscular, e o Pedro Henrique, que sequer apareceu no CT Parque Gigante, ainda ficou em casa porque está se recuperando da cirurgia que ele fez no antebraço. Os demais jogadores foram programados, fizeram atividades, teve até um treinamento coletivo com a ajuda de alguns jogadores do time reserva. O Vitão, ele fez um trabalho separado que, mais uma vez, e eu repito isso, mostra avanços, tá? O Vitão tem mostrado esses avanços. E a tendência é que ele jogue, pelo menos a primeira partida da semifinal da Libertadores da América contra o Fluminense. Está cada vez mais perto disso, porque de fato ele vem evoluindo bastante. A gente tem visto isso no gramado do CT Parque Gigante. Bom, na tarde dessa quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre um ambiente não tão tranquilo que existe entre Internacional e CBF. A direção colorada está chateada, ela está contrariada com erros de arbitragem que têm acontecido contra o Internacional. Enquanto também existe um movimento para uma reunião na sede da CBF, que não aconteceu nessa semana por causa do feriado. E a CBF talvez travou um pouco a sua agenda. Eu conto essa história aqui, não tá um clima legal, é só clicar aqui em cima para assistir, tá? Mas a grande notícia dessa quarta-feira foi o anúncio do novo reforço colorado, que é o Dalbert, lateral esquerdo de 29 anos de idade, que foi formado pelo Fluminense, passou pelo futebol francês, foi para o futebol italiano, e lá no futebol italiano rodou até chegar à Inter de Milão, onde ficou por 3 temporadas. Não foi titular na Inter de Milão, mas ficou por 3 temporadas na Inter de Milão. Ele teve uma lesão no joelho e aí encerrou o seu contrato. E estava já há alguns meses sem clube, fazendo um trabalho por fora, fazendo um treinamento por conta própria. E o Inter acertou com o Dalbert um novo contrato. A gente já tinha falado no Diário do Inter KTO de terça-feira que ele estava muito próximo de ser anunciado. Só que a questão foi o tempo de contrato, tá? O Dalbert vai ter vínculo até o final deste ano de 2023, tá? E o relato é que o salário dele é relativamente baixo, tá? Na casa de 100 mil reais por mês. É um contrato de produtividade, um contrato de risco, por causa que o Dalbert está há muito tempo sem jogar. O último jogo profissional do Dalbert foi em maio de 2022. Então, por ele estar muito tempo sem jogar, o Inter resguarda, tem cautela nisso e faz um contrato de risco, um contrato de produtividade com esse jogador, tá? Bom,
O Inter divulgou algumas imagens da chegada do Dalber, ele cumprimentando todo mundo, conhecendo o vestiário, abraçando o Kudê e falando algumas palavras, tá? A apresentação dele vai ser às 2 horas da tarde dessa quinta-feira. Mas a gente já ouviu algumas palavras do lateral esquerdo colorado. E o Dalber, ele se mostrou um cara muito esclarecido, falando muito bem, falou sobre as experiências que ele teve no futebol italiano, que transformaram ele em um lateral um pouco mais defensivo, que seria curioso ele chegar e ser campeão de Libertadores, porque o Inter está a 3 jogos de ser campeão da Libertadores, mas que ele chega para ajudar. Bem legal esse primeiro papo com o Dalber, e agora a gente vai ter o nosso primeiro papo com o Dalber na apresentação, 2 horas da tarde dessa quinta-feira, no estádio Beira-Rio, tá? Bom, o pessoal do Revista Colorada conseguiu fazer uma entrevista exclusiva com o fisioterapeuta Rodrigo Peixoto. E quem é o Rodrigo Peixoto? Rodrigo Peixoto é o preparador físico, fisioterapeuta, na verdade, que cuidou do Dalber durante esse tempo em que ele estava sem clube. E aí foi perguntado sobre como que o Dalber vinha se preparando, como que está a condição física dele. E são só elogios. Segundo o Rodrigo, ele está pronto fisicamente para jogar. Até melhor do que quando se sai da pré-temporada. O que ele precisa fazer agora é ter ritmo de jogo, se adaptar aos companheiros, se adaptar taticamente, se adaptar ao tempo de bola. É só o que falta para o Dalber voltar a jogar. Ou seja, ele chega mais ou menos pronto, fisicamente pronto no Internacional, de acordo com esse fisioterapeuta que cuidou dele ao longo desses últimos meses, tá? Eu quero falar agora de Leandro Damião, um nome citado nessa quarta-feira no ambiente colorado, no noticiário colorado, e eu vou explicar o porquê. O pessoal da Revista Colorada também fez uma matéria falando sobre o futuro do Damião que não está definido. E de fato não está definido, tá? O Damião tem contrato com o Kawasaki Frontale até o final deste ano de 2023. E não deverá renovar, ou pelo menos não tem uma perspectiva neste momento de renovação. E é a primeira vez que isso acontece de fato, tá? Até porque nos últimos jogos, o Leandro Damião ele não tem atuado pela equipe do Kawasaki Frontale. Se a gente buscar os últimos jogos do Leandro Damião, ele ficou no banco, ele ficou, enfim, fora da equipe. Os últimos jogos do Kawasaki Frontale, por exemplo, a vitória por 3-0 sobre a derrota por 3-0 para o Cerezo Osaka. O Damião até jogou, mas saiu. Mas nos jogos anteriores, ele não vinha jogando. Tem poucos jogos nessa temporada, o Leandro Damião. E se cogita a possibilidade de ele, enfim, sair do futebol japonês, ele sair do Kawasaki Frontale, tá? E aí o Inter vira um destino possível ou provável. O Damião, ele nunca escondeu que quer jogar no Internacional, que quer voltar a jogar no Internacional. A questão é quando ele vai sair do Japão para fazer isso. E o Inter, a atual direção, sempre monitorou o Damião e sempre gostou da ideia de ter o Damião, mas sempre batia no salário. O salário do Damião acima de R$1 milhão, R$1,5 milhão, porque ele ganha muito no futebol japonês. A questão é, se ele sair do Kawasaki Frontale, ele vai ter que baixar o salário. E aí tem uma possibilidade do Inter querer esse jogador. É claro que isso só seria para a próxima temporada, mas o Inter pode, inclusive, assinar um pré-contrato com o Damião já agora. É verdade que existe a questão envolvendo as eleições. A atual gestão não sabe se vai ser a direção do ano que vem. E a gente vai saber qual é a direção do ano que vem só em dezembro. E até lá o Damião tem que estar com a sua vida resolvida. Isso pode atrapalhar um pouco algo que poderia ser mais simples, para o Inter avançar pelo Damião. Mas por enquanto são só especulações, tá? O Damião está no Kawasaki Frontale, jogou o último jogo, saiu mais cedo, saiu no intervalo. E vai agora, enfim, tentar definir o seu futuro, mas não está no prognóstico uma renovação contratual com a equipe do Kawasaki Frontale. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Estou abrindo aqui as odds dessa eliminatórias da Copa, que agora, quarta-feira, quinta-feira, aliás, vão ter jogos. 7h30 da tarde, tem Paraguai e Peru. Odd do Paraguai 1.92, empate 3.4, Peru 4.2, tá? E tem às 9 horas da noite um jogo que interessa o torcedor colorado, porque Equador e Argentina, é Ener Valencia contra Messi. Odd da Argentina 1.35, empate 5 e Equador 9.
joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. E eu quero aqui agradecer a todo mundo que colou, colaborou, doou na live solidária que a gente fez nessa noite de quarta-feira, tá? A gente conseguiu arrecadar mais de 16 mil reais de doações, além de 1 tonelada de arroz com o pessoal do Prato Fino, 20 cestas básicas com o pessoal da Savara Auto Jeep, 10 cestas básicas com o escritório Tetardini, tem mais 5 cestas básicas com o pessoal da Somos 7, a nossa agência, a nossa agência comercial. Nós do Adupla vamos dar mais 10 cestas básicas, então tem aí 45 cestas básicas, 1 tonelada de arroz, mais de 16 mil reais em doação. Uma corrente muito legal, convidados especialíssimos que fizeram uma live muito legal e muito especial com a gente. A gente está sensível ao drama das pessoas do Vale do Taquari, a gente sabe que tem muita audiência lá. Você que é do Vale do Taquari, que está aqui assistindo as notícias da dupla Grenal com a gente, a nossa solidariedade. Estou aqui com a camisa do Lajadense, tá? Do Vale do Taquari. Enfim, nossa solidariedade toda a essa comunidade que está sofrendo tanto, e muito obrigado para todo mundo que pôde participar com a gente dessa live e construir esses números que vão tentar ajudar de alguma forma, da maneira que a gente pode, as vítimas dessa catástrofe, tá bem? Beijo!